Pronto. Então, dando continuidade à segunda aula dos elementos da natureza, trazemos principalmente se encontram e principalmente a realidade é essa dentro da doutrina espírita. Síntese do que nós vamos abordar. Uma nomenclatura é figura de conhecimento ou da analogia situar. Então, aí está os duendes, gnomos, ondinas, salamandras, djinns ou djinns, como se fossem devas ou devas, como queiram, fadas, elfos e gênios, entre outros. Então, muitas vezes, a pronúncia vai muito de onde vem, de onde é a origem e principalmente de como frequenta. E isso para nós não importa. Para nós o que importa é o conteúdo e a utilidade. Onde encontramos na doutrina espírita? Onde encontramos na doutrina espírita alguma referência sobre os espíritos da natureza? No Livro dos Espíritos, nas questões de 536 a 540. Ação dos espíritos nos fenômenos da natureza. Então, para aqueles que não sabiam ou que nunca leram, ou que para não achar que é uma fantasia, sim, o Livro dos Espíritos abordam estes nossos irmãos, estes pequeninos seres ainda a caminho da luz. E num primeiro momento nós vamos ver exatamente o que está no Livro dos Espíritos. Eu não vou fazer referência, só vou fazer na primeira. Todas as numerações estão relacionadas às perguntas do Livro dos Espíritos. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, tem um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbação dos elementos? Então ele está dizendo, é um acaso, é uma coincidência, é algo simplesmente que não tem uma manifestação inteligente, que ele está dizendo, um vulcão, de um terremoto, de um maremoto. Onde isso se encontra dentro? Qual é a... Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Uma pergunta bem Kardec, longa, mas a resposta objetiva como tem que ser. Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. Sim, Deus não criou nada por acaso e nada sem uma utilidade. Nós ainda não compreendemos, porém, tudo tem uma utilidade e uma serventia. 536A. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? O objetivo desses fenômenos, a causa desses acontecimentos, é sempre o homem? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem, na maioria dos casos. Entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. O homem não é o centro do universo. O homem não é a razão do universo existir. No planeta de provas e expiações, onde nós hoje nos encontramos, esses fenômenos, às vezes, têm algo relacionado à nossa existência. Mas, na maioria das vezes, para não dizer na totalidade, simplesmente está restabelecendo o equilíbrio e a harmonia. O universo é equilíbrio, o universo é harmonia. E o planeta Terra, assim como nós, também está em evolução. Concebemos perfeitamente nisto como em tudo. Porém, sabendo que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus, não exercerão certa influência sobre esses elementos para os agitar, acalmar ou dirigir? Sim, a pergunta que se faz, que é Deus, causa primária de todas as coisas, leva-nos à indução de que tudo que acontece é da mão de Deus. Sim, nossos assassinatos não são de Deus, a fome não é de Deus. Da mesma forma, então o que ele está dizendo? A pergunta bem complexa, mais uma vez. Esses catástrofes, tudo isso, tem a influência deles ou eles simplesmente estão agitando? Nós não temos nada para fazer? Vamos ali fazer um vulcão? Vamos ali causar um terremoto? Seria essa a pergunta que Kardec está fazendo. Mas, evidentemente, é a resposta. Nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta, dedicados em todos os graus da escala, que Deus vem aqui nos curar. Aí é uma resposta também para aqueles que recebeu de Deus os 10 mandamentos. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Sempre tem espíritos na escala evolutiva. Deus faz postos,
os prepostos, os auxiliares do Cristo falam com seus auxiliares até chegar até nós. Não age na matéria, é a mesma coisa. O arquiteto, ele sabe, o engenheiro, ele acompanha a construção passo a passo, mas ele não vai fazer massa, ele não vai colocar o tijolo na parede. Para isso, existem ali aqueles encarregados, mas que estão aptos a fazer aquilo. O engenheiro, um pedreiro, por exemplo, que não fez engenharia, ele constrói uma casa, mas um engenheiro sem o pedreiro não constrói. É essas circunstâncias que não se aplica a Deus. Só estamos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades, como deuses. Representavam esses deuses. Então, Kardec está dizendo que a mitologia, os deuses romanos, gregos, os deuses da antiguidade, então, está muito fundamentado dentro daquilo que nós conhecemos da doutrina espírita em termos de responsabilidade. Aí ele está dizendo, esses deuses, atribuições especiais, sim, se nós olharmos o Netuno comandava os mares, assim como o deus Acéres comandava os cereais, sim. Então é isso que ele está complementando na sua pergunta. Há os encarregados do raio, outros de presidir a crença é destituída de fundamento. O deus do vinho, Baco, o deus da caça, o deus disso, a deusa daquilo, a deusa do amor, Eros, Apolo, Vênus, isso e aquilo. É isso que ele está dizendo. Tudo isso, essa crença, ela tem fundamento, é destituída de fundamento que ainda está muito aquém da verdade. Então, a resposta dos benfeitores é, sim, não são deuses, não são criaturas, são essa parte. São espíritos que seguem uma orientação do nosso diretor angélico. No caso aqui, o responsável e idealizador por esse planeta. Então, essa ideia de que esses deuses das divindades mitológicas, que eles tinham vida própria, isso está muito aquém da verdade ou da realidade espiritual que nós conhecemos. Poderá haver, então, espíritos que habitem o interior da Terra e isso é porque está colocado lá no livro dos Espíritos. E a colocação é que esses espíritos, esses elementais, esses espíritos que auxiliam aqui nos 4 elementos, em todas as circunstâncias da natureza, eles habitam o interior da Terra e, por isso, eles são encarregados dessas situações geológicas? A resposta: tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e compreendereis melhor. Então, mais uma vez, os benfeitores dizem, eles não habitam, não existe uma morada física. Eles tomam, trabalham, servem e colaboram. Dirige, sim, de acordo com a sua concepção, o que já conhece e aquilo que está no propósito da sua evolução. Mas Kardec arremata, como se diz, dia virá em que recebereis. Não tenha pressa, nos falta sentido, nos falta conhecimento e nos falta capacidade de compreender ainda tudo isso que acontece. Por isso que os benfeitores dizem, mais adiante, avançado, evoluído, nós vamos compreender melhor todos estes acontecimentos. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão eles seres à parte ou espíritos que já foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Aí alguém vai dizer, mas na outra aula, você disse que não. Eles não, os elementais, os elementos da natureza, eles não viveram ainda uma encarnação dentro da humanização em que eles estão se candidatando. Porém, é preciso lembrar que eles não agem só, eles estão sempre por espíritos encarregados de zelar pela sua evolução e pelo seu aprendizado. Então, não se pode relacionar a eles sem falar daqueles que o dirigem. Então, a resposta correta seria, se ele dissesse, eles presidem os fenômenos da natureza. São seres especiais? Formam uma categoria? Não, porque Deus não criou ninguém diferente. Todos nós somos criados à sua imagem e semelhança, simples e ignorantes. Serão seres à parte da cadeia evolutiva, porém, são direcionados e são auxiliados nesse aprendizado por espíritos que já encarnaram e já viveram encarnação como a nossa.
Pertencem esses espíritos, os elementais, às ordens superiores ou inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenha. Colocamos aqui porque lá no Livro dos Espíritos, da pergunta 100 até a 125, lá tem essa ordem, a classe dos espíritos. Como nós podemos conceber essa colocação? Então, aqui só para situar, primeira ordem, os espíritos puros, segundo, os espíritos bons, e depois os espíritos imperfeitos. Só que dentro de cada um para colocar. Então, esses espíritos, eles estão nessa condição, os que dirigem de ordem superior, os elementais de ordem inferior. Mas mesmo dentro dessa inferioridade em que eles se encontram, tem aqueles que têm mais conhecimento. E nada diferente do nosso planeta. Nós não temos o mesmo conhecimento, eu pelo menos não tenho o mesmo conhecimento do médico, do engenheiro, entre outras atribuições, entre outras profissões, entre outras colocações. Então, mas todos nós estamos aqui cumprindo o nosso papel, parte integrante neste todo. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim entre os espíritos como entre os homens. Uns mandam, o texto é copiado aqui por um dever do que está lá, que na realidade eles não mandam, eles orientam, direcionam. A palavra manda é como se fosse uma imposição. É simplesmente uma ordem hierárquica que estão dirigindo, eles direcionam, eles então pedem e os outros executam. É isso que ele está dizendo. Nada diferente daqui entre nós, quando temos gerentes, supervisores, subgerentes, chefes, até chegarmos à nossa condição subalterna, aqueles que desempenham as funções mais simples. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito ou muitos se reúnem, formando grandes massas para produzi-los? Placas tectônicas se movam? Basta uma fada para que China venha para causar todas as elementais. São vários, são muitos a produção daquilo que eles fazem. Lembra quando muitos deles da aurora é um trabalho conjunto? Então, lampos como pontos de areia. O grão de areia, a gota d'água, mas muito representar o oceano, apesar de que, dizendo, tem situações que bastam alguns, outras precisam de muitos, e algumas situações apenas um é capaz de produzir o necessário. 540. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando o livre-arbítrio ou por efeito instintivo ou irrefletido impulso. Vimos a semana passada, sim, porque nós não abordamos lá o que está aqui. Então, esses espíritos que trabalham na natureza, que são esses colaboradores diretos dentro dos elementos e dentro das situações geológicas que nós vivemos, eles fazem do livre-arbítrio? Claro que não, porque nós sabemos que eles não têm livre-arbítrio. É muito ainda próximo do instinto? Sim, porque eles ainda estão muito mais próximos da angelitude. Ou é apenas um impulso, já mostrando um conhecimento? Impulso, se ele pôs a mão no fogo uma primeira vez e queimou, por impulso, ele não vai colocar uma segunda vez. É essa a pergunta, é essa a colocação. Por isso, uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Sim, então, o degelo, à medida que o degelo vai acontecendo, algumas faixas de terra vão sumindo, porém, outras vão surgindo à medida em que a própria seca, o próprio sol vai fazendo, ou de livre-arbítrio. Quem comanda é livre-arbítrio, quem obedece, não. Então, um sim ou não. Então, o que ele está dizendo? Simplesmente a ilha não brota do meio ali do oceano. É claro que, inconscientemente, esses elementais estão trabalhando nas placas tectônicas, ajustando todo esses nossos olhos, fazendo surgir essas ilhas e, por que não, continentes. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Então, as queimadas da Amazônia, como o próprio degelo do Ártico, se faz necessário. O planeta está caminhando em direção ao mundo de regeneração. Tem muitos espíritos aqui chegando.
e todos eles precisaram encontrar um lugar para desenvolver aquilo que eles vieram aqui cumprir. Então, a resposta dos benfeitores: será que não tem nenhuma utilidade nessas ilhas que aparecem, nesse degelo, nas queimadas? Será que tudo isso é porque Deus perdeu o controle? Porque Jesus não está atento ao que está acontecendo? Não, nós ainda não compreendemos. Nosso ponto de vista, o nosso entendimento é muito material, está muito colocado dentro dessa existência terrena. Porém, Jesus, o co-criador do planeta, Deus, a perfeição absoluta, e visando o futuro, visando o planeta Terra daqui a alguns bilhões de anos. É esse progresso que a nossa mente espiritual ainda não consegue compreender, porque nós ainda não desenvolvemos todas as nossas potencialidades espirituais. Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades, e sem se suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Sim, alguns basta olharmos aqueles filmes antigos ou mesmo as séries de hoje. Nós vimos humanos, aquele monte de espíritos arrastando aquelas pedras enormes nas construções das pirâmides e dos palácios, para nos referirmos apenas ao Egito. Então, hoje já é crime, hoje já não é concebível nem mesmo aos animais carregar tanto peso, despender tanto esforço que vai minando o seu físico, vai minando ali aquele corpo material que ali está. Então, é o que ele está dizendo. Tudo isso é progresso, tudo isso faz parte do avanço científico e tecnológico? Sim, mas é o que ele está dizendo. Muitos desses elementais, a menos aqueles que já estão um pouco adiantados, que já conseguem auxiliar os seus pares, aqueles que já desempenham ali um comando dentro do seu conhecimento, a grande maioria não tem a mínima ideia de que estão sendo instruídos, que ele é o guardião, que ele é o guarda da casa, do lar, do sítio. Adianta você explicar para ele, adianta você colocar um uniforme lá para ele dizer, olha, você é o guardião, você aqui é o guarda daqui. Ele não sabe o que é, mas se você colocou ele lá, ele sabe que, a não ser uma pessoa da família, um condicionamento necessário. É isso que ele está dizendo a respeito desses espíritos que trabalham em relação às placas mental daquilo que um dia foi um todo. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto se ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos que inconscientemente se constituem os agentes. Então, mas é isso aqui, a ilustração. Eu pedi permissão para a Silvana, tá? Para usar essa imagem aí, para não fracionar. Por quê? Por que o super-homem gira para trocar de roupa? Por que a Mulher Maravilha gira? Por que quando em alta velocidade o flash é imperceptível aos nossos olhos? Exatamente nesse todo, essa representação. Imagine bilhões, milhares de espíritos girando com o mesmo objetivo. Então, enquanto eles estão na busca do livre-arbítrio, da responsabilidade, eles vão fazendo aquilo que lhes dá a voz de comando, aquilo que se faz necessário. Não importa se eles têm consciência ou não, essa responsabilidade é nossa. A responsabilidade de conduzir e do que eles estão fazendo, nós vamos ver lá no final as consequências disso. Mas enquanto eles ensaiam para a vida humana, para o humanoide, para uma vida com livre-arbítrio, com conscientização do nosso papel e daquilo que nós viemos aqui realizar. Primeiramente, executam. Mais tarde, quando suas grau de desenvolvimento, ordenarão e dirigirão as coisas do mundo material. Depois poderão dirigir, amanhã desenvolvido, amanhã sensibilizado, consciente desse papel, auxiliar os seus iguais. Aqueles que, assim como eles, então, estão em desenvolvimento ainda, eles vão cuidar das coisas do mundo material, não mais necessariamente como elementais. Os homens da caverna já não eram mais elementais, mas eles já sabiam da necessidade de preservar ali os rios, as florestas. Por quê? Porque eram de onde tiravam o alimento.
Essa conscientização, eles trazem dos elementais, essa responsabilidade. Fala para um índio, por exemplo, mesmo dentro hoje da nossa concepção, um índio, a importância que ele dá para a terra, a importância que ele dá para a colheita, para os frutos, para as flores. Então, nós vamos passando por todos estes degraus materiais, exatamente na busca na busca do espiritual. O mundo primitivo, os mundos primitivos, lá nós buscamos a sobrevivência, a perpetuação da espécie, mas nós já temos ali uma civilização, nós já temos ali conceitos de famílias, de como viver em sociedade. E a responsabilidade de um, ali muitas vezes recaindo sobre a irresponsabilidade do outro. Essa imagem que vocês estão vendo aí à direita, essa imagem é representativa do livro Libertação, como nós vamos ver daqui a pouco também, mas é lá, só para ficar bem claro. Quando Gubbio, então, acompanhando o André Luiz e os outros aprendizes, quando eles chegam na cidade estranha, nós vamos nos referir. Porque aqui nós vamos ter os elementais e vamos ter também os espíritos em expiação. Essas, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pôde aprender em seu conjunto. A ilustração é do livro Libertação. A frase é do livro O Mundo Maior. De todos nós saímos do átomo até chegarmos ao arcanjo. Estamos aqui nessa fase de humanidade, de humanoide. Mas existe os animais, os vegetais, os minerais, e existe lá os cristais, aqueles recém-nascidos da mão do Criador. Mas nós já temos espíritos puros, espíritos felizes e os próprios. Existe uma comunidade de espíritos puros do qual o Cristo faz parte. Então, todos esses, inclusive o Cristo passou por esse processo de elemental. É isso de elemento da natureza. Onde e quando não nos interessa, não nos cabe ficar dentro dos livros da codificação ou mesmo das obras complementares. Existe alguma obra considerada fidedigna sob a visão do Espiritismo que fale sobre os elementais? E muitas vezes as pessoas perguntam. Obras existem aos milhares, aos montes, todas as semanas, obras e mais obras de todos os assuntos. Agora, é preciso ter o crivo da razão e da lógica, e para isso se faz conhecimento. Existe alguma obra com cientismo que fale sobre os elementais? Onde nós vamos encontrar na doutrina espírita uma referência além das perguntas que nós vimos que está no Livro dos Espíritos? Existe uma outra colocação? Livro Libertação, André Luiz Chico Xavier, capítulo 4, Numa Cidade Estranha. Lá, André Luiz relata: milhares de criaturas utilizeza movimentam-se nesses sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Sim, então existem, ali eles estão em uma cidade, podemos dizer um bairro, podemos dizer, não significa situação pejorativa, não significa promiscuidade. Serviços duros, rudes, serviços manuais, em posição infraterrestre. São criaturas que estão em desenvolvimento, são criaturas recém adquiriram o livre-arbítrio, estão ainda desenvolvendo a sua inteligência e a ignorância não lhes confere a glória da responsabilidade. Isso deveria valer até mesmo nos dias de hoje. Mas quem não conhece tem um atenuante. Se você não conhece, se você não sabe as consequências, é responsabilizado. Como vai a criança deixa uma arma lá em cima da mesa carregada, engatilhada? Uma criança de tragédia aos nossos olhos, a responsabilidade é dela? Não, ela não sabe o que está acontecendo. Então, é isso que o André Luiz está colocando. Pode estar associada ao que eles fazem, se bom ou de mal. E ainda esclarece: quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência subhumana. Ele está dizendo desses seres, mas ele fala assim: quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa. Por quê? Aqueles espíritos aqueles espíritos que ali negligenciaram a lei divina,
aqueles espíritos que deformaram seu perispírito por maldade, por crueldade, vão ficar nessa situação. Eles não são elementais. Porém, como eles estão refazendo o perispírito, como eles estão readquirindo a consciência, como eles estão ainda buscando novamente a forma humana, eles convivem junto a essas criaturas, mas não diretamente lá nos elementos da natureza, mas já nas crosta terrestre ligadas aos espíritos que aqui desencarnaram, vítimas dessa violência da maldade, do ódio que caracterizam ainda muitos companheiros de jornada. No livro Os Mensageiros, no capítulo 41, tem uma colocação de um André Luiz, quando ele fala do Aniceto, quando eles chegam no sítio, quando eles chegam ali naquela propriedade rural que eles estão indo visitar. Então, ali, ele coloca assim, o André Luiz, ali estava uma grande quantidade de trabalhadores espirituais, servidores que cooperam com o reino vegetal. O instrutor, Gúbio, presta inédia, se preparam para o mérito de uma nova encarnação no mundo, prestando serviços nos reinos inferiores. Olha, duas informações, e uma não é contraditória à outra, não é um paradoxo. Sim, eles estão chegando em uma fazenda, em uma propriedade rural. E ali existem uma porção de trabalhadores espirituais cumprindo várias funções. Fala que muitos destes irmãos que estão preparando uma nova reencarnação, esses que burlaram a lei divina, esses que se compraziam no ódio, esses assassinos, homicidas, todos esses que atentaram contra a própria aqueles irmãos que andaram pelos lados do aborto, entre outras situações, aprenderam, se arrependeram, estudaram, se tornaram aptos. Então, eles vão exatamente junto a esses elementais do reino vegetal servir para que eles possam se preparar para a encarnação vindoura que eles vêm. Então, não é um castigo. Eles estão lá, o conhecimento que eles já dispõem, a informação, a capacidade de amar e, principalmente, a necessidade do perdão que se faz necessário. Então, há sempre essa integração. É como se fosse um intercâmbio entre que estão ali buscando uma nova oportunidade. No livro Evolução em Dois Mundos, na primeira parte, capítulo 27, consta que na fase primária da mediunidade, durante o sono, no repouso físico, os médiuns em corpo espiritual retornam aos objetos que lhe tomam o interesse. O lavrador, por exemplo, retorna ao campo em que semeia, entrando em contato com as entidades que amparam a natureza. Então, esse trabalho que está lá nesse capítulo 27, essa ferramenta que todos nós temos, porque a mediunidade está ligada ao organismo, é orgânica, nós geralmente, quando falamos médiuns, falamos daqueles que a têm ostensivamente. Então, ele está dizendo que os médiuns em desdobramento espiritual, os médiuns emancipam ali as suas origens. Então, aquela criatura que trabalhou, por exemplo, em Minas, essas áreas do mineral. Aqueles outros ligados à natureza, aos animais, por exemplo, assim como as sementes, assim como os grãos, assim como as frutas, todas essas criaturas, todos nós vamos voltar às nossas origens. Onde nós nos formamos? Onde está o alicerce da nossa existência? Também do que o livro No Mundo Maior fala. É que hoje nós não precisamos mais acessá-la, mas em desdobramento ou emancipado se faz necessário, porque é lá que nós vamos buscar o fortalecimento. Como muitos de nós, minha mãe fazia isso. Quando eu estava nessa situação, a minha avó me orientava a fazer isso. É só uma recordação benéfica em benefício do nosso crescimento espiritual. Então, está aí 3 livros, além do Livro dos Espíritos, que abordam com propriedade, com conhecimento, com conteúdo. É só ler. Eu coloquei os capítulos, nós colocamos aqui, os capítulos, é só ler. É só ler novamente, com olhos de estudo e de aprendizado, que tudo vai voltar à sua normalidade. E aí chegamos à parte, agora, alguns falam, até agora não falamos nada, vamos aí à representatividade dos 4 elementos, dos elementais e tudo que regem ele, estado de plasma.
é o regente do reino mineral, do verão, da estação do verão. Nunca tinha pensado. Sim, fogo relacionado com luação. É o regente do reino mineral. É só ver o fogo e analisar tudo o que está em volta. Então, fogo, o estado em que ele está, rege o reino mineral. É o responsável pela estação do verão, que está ligado diretamente à lua nova. Nossa, muito interessante. Isso é conhecimento, isso é responsabilidade para que você possa viver melhor. A Terra, estado, não é horóscopo, tá? Terra, estado sólido, é o regente do reino vegetal, da estação da primavera e da lua crescente. Tá. Sólido, terreno fértil. Reino vegetal. Tem tudo a ver. Germinação, nutrientes, crescimento. Primavera, fruto, flores, aroma. Legal. Lua crescente, terra, lua crescente, semente, crescer em direção à luz, fixar as suas raízes na terra aqui que se encontra. É desenvolvimento. Então, terra, reino vegetal, primavera, lua crescente. Ar, estado gasoso. É o regente do reino animal, da estação do outono e da lua minguante. Sim, está muito bem relacionado. É o ar. Todos nós, ninguém consegue pegar o ar, a não ser a nossa ex-presidente que queria engarrafá-lo. Nós não conseguimos, mas é o regente do reino animal. Se faz necessário, é a audiência, é o responsável pelo outono, essa transformação, essa transição do muito para a escassez e da lua minguante. É essa representatividade. Muitas vezes o ar leva, limpa, carrega, exatamente para que possa brotar, para que possa renascer. Finalmente, a água dos 4 elementos, estado líquido, regente do reino humano, do inverno e da lua cheia. Sim, não é questão. Se todos observarem, não é porque ela está em último, não é questão de importância. Daí que surge a origem de que a vida derivou da água. É porque o regente do reino humano, sempre, a maioria, 99% das religiões e denominações religiosas, associam a água como fonte de vida. E o reino humano surgiram da água. Lua cheia é como a evolução. E a água é a única que é encontrada nos 4 estados, sólido, líquido e gasoso. Então, aí está uma representatividade. O Livro dos Espíritos nos trouxe razão, nos trouxe lógica de lidar dentro dessas situações, associando a todos aqueles elementais, a todas aquelas figuras que nós vimos em nossa aula passada. Enquanto eu tomo água, dúvidas ou alguma pergunta? 1, 2, 3. Então, vamos lá. Seguindo, essa ação e muito preconceito, situações tiverem. Se não for nessa libertação, só vão este livro chamar as colocações. Mas porque aqui, de forma popular, nós estudamos até agora, sem uma ação tão livre. Tornou João Kobu. João Kobu é a personagem principal do livro. É o instrutor espiritual da obra. Então, pois bem, meu filho, tornou João Kobu pacientemente. Repare, portanto, as implicações complexas da ação dessa infeliz criatura, que se comprometeu amplamente com o mal. Quem leu o livro está sabendo. Quem não leu, então ele leva uma criatura que desencarnou e que está vivendo um pesadelo espiritual. Alguém que está atormentada, atribulada, sendo ali vilipendiada. Então, o que ele está dizendo? As implicações complexas da ação dessa infeliz criatura. Ele está dizendo, olha o estado em que essa criatura está, que é o efeito da sua vida, aquilo que ela causou em vida. Apontando para o espírito no leito, à nossa frente, e que agora gemia, vítima de si mesma, o velho pai João relatou, como médium, foi-lhe concedida a oportunidade de aprender certas lições de magia no ambiente dos cultos afros brasileiros. Respondejamento reencarnatório, dentro da lei de causa e efeito, ação e reação, foi-lhe dada uma oportunidade de, na encarnação, aprender certas lições de magia, dentro dos cultos afros brasileiros, existente aqui, porque foi aqui que ela encarnou. Utilizou mal o conhecimento que adquiriu
e deliberadamente viciou muitos elementais com o sacrifício e o sangue de animais. É aquilo que nós estamos falando. Quem dirige, quem orienta, quem é o responsável por eles? Então, essa criatura aqui, sim, ela os usou como escravos, como serviçais. Ela oferecendo como prêmio, como recompensa, aqui o sacrifício e o sangue de animais. Espíritos superiores, e nós sabemos, nós vamos falar disso nas nossas próximas aulas. Da mesma forma que existe um bom espírita, existem muitos espíritas mal informados e sem conhecimento. E essa criatura, fruir, ela simplesmente os viciou segundo as suas tendências. Lançando mão, continua João Cobu, lançando mão do seu intenso magnetismo pessoal, manipulou o poder das salamandras e de outros elementais para atormentar muitas vidas em troca de dinheiro, status e reconhecimento social. Sabe aquela coisa? Traga o seu amor de volta em 3 dias? Então, olha, é isso, é aquilo? É essa situação. São as obsessões simples, medianas, complexas, obsessão. Eu quero ficar rico, eu quero uma mulher bonita, que seja assim, 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 eu quero um homem bonito que seja assim, com situação financeira definida, com isso, com aquilo, quero isso, quero aquilo, quero que fulano se separe, quero que fulano morra, quero isso, quero aquilo. Exatamente isso que ela fazia. Então, usou o poder das saídas, ou seja, induzindo as criaturas ao mal, induzindo as criaturas a prejudicar aqueles a quem eles nem sabiam o que eram. Ela brincou com as forças da natureza. Mais do que isso, ela desviou os seres elementais do curso normal da sua evolução, comprometendo esses irmãos com seus atos abomináveis. Então, ela os viciou. Essa semana saiu, porventura, aqui, né? Eu acabei de conversão de palestra e de aula. Então, teve um rapaz que acabou tendo que prestar aí as suas contas com a justiça. Ele simplesmente, os cachorros eram treinados tomando choque, ficando pendurados em pneus, carregando batentes de porta para fortalecer ali as mandíbulas. Então, esses cães se transformaram em verdadeiras feras para participar de lutas como se estivessem no circo romano. A mesma coisa é o que essa nossa criatura aqui, essa irmã, fez. Ela desviou esses elementais do curso natural da sua evolução. Por quê? Ela os usou induzindo a eles de que isso era uma coisa normal. Por eles terem a ignorância, eles não tinham a responsabilidade, mas acabaram entendendo que isso era algo que eles poderiam fazer. E tem as consequências. Eles não tinham livre-arbítrio, mas precisa fazer depois a reparação, até chegar novamente numa condição de poder servir. Mas os elementais dominados por ela não poderiam se rebelar ao seu comando. Eles não poderiam simplesmente dizer que não, eles simplesmente não podiam negar a seguir as suas orientações. Os elementais são seres que ainda não passaram pela fase de humanidade. É habitual e até natural que obedeçam ao ser humano. Nós vimos na aula passada, os seres humanos é para ele um Deus, é uma divindade, é alguém que é para ser cultuado, respeitado, adorado. Então, como eles não têm raciocínio, eles entendem que tem que obedecer, que tem que seguir aquela diretriz, porque se ela está no comando, ela representa um Deus para eles. Então, eles não se sentiam em condições de abominar ou de simplesmente negar a cumprir as ordens. E é nesse processo de condução, ligam-se a ele intensamente. Portanto, meu filho, todo médium é responsável, não só pelas comunicações dadas por seu interior. Então, o médium, seja na psicofonia, na psicografia, seja qual seja a sua mediunidade que ele tiver, audiência, evidência, ele é auxiliado, ele sim busca nos elementais para que ele possa trabalhar e exercitar melhor a sua mediunidade. É isso que nós vimos lá, é essa colocação dos mensageiros. E exatamente, por que nós somos na casa espírita? Nós somos médios onde com quem estivermos. Exercer é outra coisa, mas nós temos que ser médio. Quando diz temos que ser médio o dia todo e onde estivermos, é condição moral, é respeito, é educação, é conscientização daquilo que nós desempenhamos.
que se deve pensar da crença, do que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Aqui já não é mais do Aruanda, mas sim do Livro dos Espíritos. O que se deve pensar da crença no poder de que certas... A moça em questão do Aruanda, ela teve no seu planejamento reencarnatório a oportunidade de ter acesso à magia. A magia não é duas asas de borboleta, couro de sapo, pé de cobra. Não é isso. Mas vamos lá. O que teria essa crença? As pessoas têm essa capacidade de enfeitiçar? Algumas pessoas dispõem de grande força magnética, de que podem fazer mau uso, se maus forem seus próprios espíritos, caso em que é possível salvos. Sim. Então, é o magnetismo. Magnetismo é pessoal. Se a pessoa é má, o seu magnetismo é mau. Se a pessoa é boa, o seu magnetismo é bom, é ótimo. Tudo depende da evolução moral. Então, quem é mau pode fazer mau uso. Não tem aquelas pessoas que vão na casa de outras e a pessoa fala assim, nossa, quem é, né? Seca até pimenteira. É esse o sentido. Porque, além da pessoa ter esse magnetismo inferiorizado pela sua condição moral, ele acaba associando esses elementais que, por ignorância e desconhecimento, acabam, então, objetivando, levando a essas situações de desconforto, como essa que foi colocada. E murcha mesmo, às vezes seca até a raiz. Não crês, porém, num pretenso poder mágico, que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas e ignorantes das verdadeiras. Não existe aí nenhum feiticeiro. O que existe são pessoas que, conhecedores da sua força magnética, usam essa força e esse conhecimento para objetivos não nobres, para coisas, muitas vezes, dentro da comercialização. Então, são leis da natureza desconhecidas, mas não que a pessoa seja. O feitiço só se a criatura, quem está se dirigindo, também estiver em sintonia. Então, se a criatura está num patamar acima, não vai se sintonizar. Se a criatura, para quem mesma frequência vibratória, não tem como chegar até ele. Isso não é permitido e isso não vai acontecer. É uma lei natural. Os fatos que têm como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Então, é aquela ilusão, aquela pré-sorte, essas pessoas que manipulam búzios, as cartomantes, os adivinhos, eles pensam que estão ouvindo, mas por eles não terem uma moral elevada, por eles não terem uma moral ilibada, eles não conseguem definir se o espírito que está falando é Francisco de Assis ou se é o Senhor das Trevas. Eles se deixam levar muito mais pelas palavras bonitas. O próprio Jesus já dizia em seu evangelho: cuidado com o verniz das palavras dos fariseus. Cuidado com a púrpura com que eles se vestem e expoliam as viúvas. Então, aí está, no Livro dos Espíritos, Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros, também como a referência do texto para que nós possamos nos situar. E agora vamos, então, diretamente para os nossos amigos. Sempre são todas imagens de internet, dentro do nosso popular conhecimento, muitas vezes do folclore, porque não tem uma representatividade, não tem como buscar, sabendo. Os espíritos nos mostram? Nos mostram. Nós temos ciência do que é uma salamandra, mas não dá para associar uma chama com uma pseudo-representatividade dentro desses elementos que foram colocados. Gnomos seriam espíritos de pequena estatura. É comum serem representados como seres mágicos, protetores da natureza e dos seus segredos, como dos jardins. Então, aquela pessoa, da mesma forma que tem muita gente que monta o presépio e não sabe o seu significado, a grande maioria dos decoradores, esse pessoal aí, então coloca lá os gnomos nos jardins, mas não sabe o seu significado. E eles estão diretamente ligados a essas situações. Duendes. Alguns mitos dizem que tomam conta de um pote de ouro no final do arco-íris. Entretanto, se forem capturados, o duende pode comprar sua liberdade com esse ouro. Sim, esse folclore também faz parte do mesmo da mula sem cabeça e do saci, que no final... E ele é exatamente vigiado e guardado pelos duendes. Mas quem conseguir chegar até lá e conseguir capturar o duende oferece. Você não vai chegar no final do arco-íris e vai encontrar o pote de ouro. Você vai encontrar o duende
que toma conta dele, que protege. Se você conseguir capturar o duende, ele vai querer comprar a liberdade dele com esse ouro. Então, a partir de amanhã, torçam para chover e o arco-íris e vocês formam uma caravana para ficar rico, tá bom? Vamos lá. Ninfas assemelham às ondinas, porém um pouco menores e de água doce. A diferença básica entre uma e outra encontra-se na docilidade, levitando sobre as águas em um balé singular. Então, não é mera coincidência. Qualquer situação que tem dessas elevações, dessas enchentes, lembrem que aqui não basta só agora olhar as ninfas, os duendes, os gnomos. É preciso tirar uma foto lá dos elementos fogo, terra, ar e água para saber como relacionar aqui também os duendes, que tudo isso faz parte de um todo. Então, sensibilidade movimentam as águas, exatamente para energizar. Lição aprendida com as ninfas. Ah, eu estou com a cabeça um pouco doendo, estou com um pouco de mal-estar. Pega a água do filtro, 2 copos, e manuseia de um copo para o outro, pelo menos durante 1 minuto. E você toma aquela água depois. Você está oxigenando a água, você está dando movimento, e ela funciona como medicação. Silfos ou sílfides têm a capacidade intelectual sensível, chegando a favorecer o homem na sua imaginação, que modelam as nuvens com as suas brincadeiras, para embelezar o dia a dia do homem na Terra. Então, é uma coisa popular? É um folclore? De onde saiu? Como surgiu essa ideia, que perpetua até hoje? As crianças adoram olhar para as nuvens e ver ali todas as formas, todos os tons, tudo aquilo dentro que a sua concepção tem um fundo de verdade. Por isso todo folclore, por isso toda lenda, por isso toda brincadeira tem um fundo de verdade. A doutrina espírita, ela mostra que tudo isso nada mais é do que lei natural, que existe sim uma manifestação inteligente, que existe um responsável. Não existe acaso. Não existe simplesmente aí uma ideia concebida do nada. Sim, nós temos que buscar compreensão e entendimento da nossa caminhada evolutiva. Ondinas ou ondim é um espírito da natureza que vive em rios, lagos e mares. São elementais das águas. Nem todos aqui foi colocado como feminino e masculino, como sílfides, e assim todos foram colocados nos dois lados. Mas todos eles existem masculino e feminino, macho e fêmea, tá? Então, as ondinas, como nós vimos também na aula passada, sim, os rios, os lagos, mares, todos eles estão relacionados a esses elementais das águas. E eles vivem como, mas nós acabamos de ver que as ninfas também são da água. Sim, mas não temos vários colaboradores, vários instrutores, dirigente daqui, dirigente dali, de doutrina, de ensino, desse trabalho, disso ou daquilo? Por que, que os elementais seriam diferentes? Onde está? Eles, como a pergunta, eles não são seres à parte da natureza, são espíritos a caminho da humanização. Salamandras ou espíritos do fogo vivem no éter, atenuado e espiritual, que é o invisível elemento adequadamente com as salamandras, pois elas reduzem a cinzas tudo aquilo de que se aproximem. Então, para ver aqui a diferença que existe da salamandra para as ondinas e para as ninfas, só para situar essas. Então, o homem é incapaz de se comunicar adequadamente com a salamandra. Não tem essa condição. Por quê? Exatamente por não ser racional, por ainda não ter essa inteligência de tipo, tudo aqui delas que se aproximam vai ser reduzido a cinzas. Agora, no caso da mocinha lá do livro Aruanda, exatamente, ela tinha uma ideia, ela já tinha essa concepção. Então, através de ofertas, através de sacrifícios, de oferendas, acaba fazendo com que esses elementais venham em seu auxílio, para não deixa de ser aqui um condicionamento negativo para o futuro. Devas são espíritos intimamente ligados e integrados à natureza, trabalhando nela sem questionar. Não são bons nem maus, mas podem ser manipulados pelos humanos para as finalidades boas ou ruins. Então, sabe aquela coisa quando você está preparando o fim de semana, ou você alugou casa na praia e você fala assim, nossa,
podia chegar lá, podia estar de sol. Ah, eu podia chegar lá, podia estar bem quente. Ou então você está indo para a praia e você fala assim, cuidado com o que você pede, cuidado do que você está fazendo uso, porque muitas vezes você cria um vínculo. A hora que você chegar lá e ver que tá aquele mar de guarda-sol e tem aquele espaço e você fala, nossa, era tudo o que eu queria. Olha onde você foi se manipulado pelos humanos. Se bom ou ruim, não sabemos. Agora, você criou um vínculo, você vai ter que assumir a responsabilidade e as consequências do ato. Então, conscientização no nosso dia a dia. Vigiar não é só em relação ao evangelho. Vigiar é uma condição moral para todos nós. Por isso, vigiar vem antes de orar. As fadas também são conhecidas como sendo as fêmeas dos elfos. Apresentam asas de libélula nas costas e utilizando-se de uma varinha de condão para realizar encantamentos. Então, a varinha de condão é só uma forma. A varinha de condão representa, por exemplo, para nós, o passe. Tem muitas pessoas que vão na casa espírita e se não tiver o movimento das mãos, dos braços, ela não entende que tomou um passe. Então, ela precisa destes gestos, precisa dessa gesticulação. Mesma coisa, se não tiver com a varinha de condão, o pessoal vai achar que é uma borboleta. Então, a varinha de condão é só um acessório dos quais os elementais, no caso aqui as fadas, fazem uso para se movimentar. Diferentemente de quando estamos já em uma idade um pouquinho mais avançada para que possamos nos apoiar, é esse o sentido. É só uma forma, é um atributo a mais que está sendo colocado aqui no currículo das criaturas. Os elfos eram divindades menores da natureza, responsáveis pela fertilidade. Geralmente são mostrados como jovens de grande beleza, vivendo entre as florestas, sob a terra, em fontes. A Grécia, na época dos grandes filósofos, ainda anterior até mesmo ao cristianismo, foi esse um dos grandes problemas que Paulo de Tarso enfrentou, mas os filósofos da Grécia, todos eles tinham rapazes como amantes ali, né? Principalmente aquelas autoridades. E não era nenhuma questão de ser devasso, era uma questão cultural. Então, aqueles jovens perfeitos, vamos assim dizer, eram como se fosse um produto a ser consumido. Então, está muito relacionado a esses elfos, a esses elementais. Exatamente a utilidade, por ser ali muito próximos ali de reprodução, a lei de reprodução, então a beleza para aquela situação associavam-se à presença desses elementais ali naquela região bucólica em que eles se encontravam. Gênio, espírito guardião ou tutelar, que vive muito próximo ao ser humano encarnado e que sobre ele exerce uma forte e cotidiana e decisiva influência. Qualquer semelhança com anjo da guarda ou anjo guardião não é uma mera da lâmpada surgiu daqui. Como que nós vamos ter um anjo guardião? Para que nós nos sentimos protegidos, nós vamos imaginar ele alto, grande, forte, não necessariamente bonito. Então, essa representação desses elementos de proteção, de guardião, de preservação do nosso eu, do nosso corpo físico e daquilo que nos cerca, daquilo que diz mais diretamente a nossa vivência e as nossas necessidades. Os djinns, ou os djinns, é um espírito capaz de assumir a forma de um homem ou de um animal sobre pessoas, para o mal ou para o bem. Licantropia, todo mundo já ouviu falar, não só de Nabucodonosor, como no próprio livro Libertação, a história do Gregório com a moça lá. Então, são esses elementos mudar, ter uma forma animal ou uma forma de um homem. Sim, induzidos hipnoticamente, também eles servem nessa forma, terror, que muitas vezes diz, eu vi isso uma vez. São muitas vezes mentes perversas, esses companheiros menos dignas. E os possuíam um corpo meio humano e meio rei fauno. A idade dos elementais. Homem, poderia, porque asma, de quem dirige, qual é a circunstância. Se a pessoa foi até uma floresta ou para realizar algo não nobre, que atentem contra a própria natureza, que é para praticar o mal. Então, existem esses elementais que tomam essas formas, ou que estão ali para servir, ou que estão ali para aprender, exatamente nessas condições. Então, onde houver uma mente que precisa aprender, sempre vai haver a providência divina, sempre vai haver a misericórdia divina em forma de instrução e aprendizado.
É nesses seres que estáis longe de conhecer inteiramente que o princípio inteligente se elabora e se individualiza pouco a pouco, ensaia para a vida. Então, esses elementais, esses elementos da natureza da humanidade, para a grande maioria dos espíritos humanizados, eles estão ensaiando para a vida. São uma oportunidade que eles estão tendo também de trabalhar, de servir e de aprender. A responsabilidade da nossa vida diz diretamente a eles. Quando nós procuramos essas pessoas, essas instituições, essas denominações religiosas, com objetivos não nobres, dano, dor, lágrima e sofrimento, nós estamos contribuindo para que eles conheçam o mal, para que eles sejam instrumentos que vão causar lágrimas, dores e ranger de dentes. Então, a nossa consciência cósmica nos mostra que nós devemos, sim, tomar muito cuidado, não só vigiando, mas fruição que nós estamos oferecendo a estas criaturas que o Cristo aqui é o responsável, porque estão num planeta de provas e expiações, estão no planeta Terra, estão em desenvolvimento. Não significa que eles terão a sua primeira encarnação aqui. Muito provavelmente não. Mas nós aqui estamos. E é este mundo, é este planeta que eles estão tendo essa oportunidade. É esse, ao mesmo tempo em que somos com eles aprendizes, nós somos os responsáveis, porque já temos um pouco mais de conhecimento. Um trabalho preparatório como de germinação, em seguida ao qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Sim, é um trabalho preparatório, é uma semente que está nascendo, é uma semente que está germinando. É o princípio inteligente, é o princípio espiritual agora, com livre-arbítrio, com raciocínio, com o pensamento contínuo e já com ideia do certo e do que é errado. Ainda desconhecem os ensinamentos de Jesus, ainda desconhecem a misericórdia divina. São mais animais vivendo em condicionamento. A dor, evolução, ainda faz parte, mas nós aqui oferecemos a eles e a nós uma oportunidade de juntos trilharmos o caminho do bem. Então, a nossa capacidade de servir, a nossa capacidade de aprimoramento nos mostra que, em grande parte do nosso dia, nós precisamos muito mais de compreensão do que de conhecimento. Nós precisamos muito mais de amor do que simplesmente de alguém dando conselho. Nós precisamos de alguém que transforme em utilidade todas essas teorias que tem aqui à nossa volta. O espírito não chega a receber a iluminação divina que se lhe dá simultaneamente com o livre-arbítrio e a consciência a noção dos seus altos destinos, sem haver passado pela série divinamente fatal dos seres inferiores, entre os quais se elabora lentamente a obra de sua individualização. Tem parágrafo, sim, se não perde a essência do ensinamento. O espírito não chega à condição crística, não chega à condição de arcanjo simplesmente num passe de mágica ou num estalar de dedos. A iluminação, a conscientização não vem juntamente com o livre-arbítrio e a consciência, não mostra para isso já a nossa destinação rumo à esfera. Tudo é temos etapas, temos ciclos. A vida não dá salto, não existe degrau. É sempre continuamente. E muitas vezes nós recuamos, muitas vezes nós damos passos atrás. O que nós não podemos é perder o que nos guia, o farol que ilumina a nossa caminhada. A luz do Cristo é a nossa referência em toda e qualquer situação. E ninguém, nem o Cristo, nem Emmanuel, nem Gabriel, nem Micael, nem Rafael, os arcanjos conhecidos, nem Maria Santíssima, ninguém chegou à condição em que hoje se encontra sem ter passado por se nós somos areia, uma pedra, se nós somos um limão ou uma goiaba, se nós somos um jacaré, se nós somos um gato, se nós somos um golfinho. Nós vamos ter experiências em todas as espécies, de todos os gêneros, mas não significa que vamos passar por todas elas. Uma só basta. O ser humano, nós não temos o ser humano? Sim, mas não é diferente o macho e fêmea. O espírito não tem sexo, porque precisa desenvolver as duas asas.
razão, sensibilidade, lógica e amor, suscetibilidade. A mesma coisa é aqui. Nós já não somos mais o oceano. Agora, nós somos uma individualização. Nós somos aquele copo d'água que agora vai desenvolver. Nós não temos mais como voltar ao mar. Saímos de lá, mas agora o nosso objetivo é ser um rio, um córrego e futuramente um oceano. Mas sim, adquirimos o livre-arbítrio, nós adquirimos a nossa individualidade. Por isso, não existe nenhum outro espírito igual a nós. E os elementais, nossos amigos, nossos irmãos, nossos companheiros, ferramentas e instrumentos, desenvolvem as suas aptidões, desenvolvem o seu trabalho, desenvolvem aquilo que o Cristo espera deles e de cada um de nós, para que nós possamos juntos nós deixarmos aqueles espíritos que virão depois de nós capacidade para realizar aqui os desígnios divinos da sua existência. E depois de tomar água, na nossa próxima aula, dia 15 de agosto, é dia 15? 16. Está errado, é dia 16. Nós vamos falar de magia negra e voodoo. Então, nós não vamos ensinar ninguém a fazer magia, nós não vamos ensinar ninguém a fazer o voodoo, mas existe. Fechar os olhos ou fechar o nosso cérebro e ver ou querer acreditar que não existe ou que não aconteça, isso é ignorância, isso é fugir à realidade. Nós vamos mostrar objetivos não nobres, nós vamos mostrar. E se existe, por que Deus permite? Se lá no livro dos Espíritos está dizendo que um espírito não pode fazer mal ao outro porque Deus não permite. Se Deus não permite, é porque é possível. Agora, Deus não permite a quem não merece, a quem não tem débito. É esse o sentido. Quando Moisés proibiu de falar com os desencarnados, com os mortos, quando Moisés proíbe de falar com os mortos, você vai proibir, não existe? Se ele proibiu, é porque era possível. A mesma coisa se aplica aqui. Então, tudo é aprendizado. E as aulas não são fortuitas nem gratuitas. Elas já estavam no nosso cronograma, exatamente para que nós possamos aprender tudo dentro deste mundo que nos cerca. Que assim seja. Graças